A santa paz de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meu caro, amado, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que vai agora ouvir a santa luz da palavra do Senhor. Estamos aqui mais nesta noite que o Senhor tem preparado. Glórias a Deus. Preparado esse canal, tudo se fez novo. Amém? Para que eu, você, todos aqueles que estão aí, que vão assistir esta palavra, meditação da palavra, qual o Senhor tem preparado para os nossos corações. Amém? Nesta noite, eu quero agradecer desde já todos que têm acompanhado esse canal. Tudo se fez novo. A cada um que tem se aproximado, a cada um que tem acompanhado, a cada pessoa, cada ouvinte que tem aí ouvido e assistido esse canal, tudo se fez novo. Glórias a Deus. Quero agradecer desde já. E a qual esse canal que nasceu do coração de Deus para os nossos corações, que aqui apenas nós estamos agora nutrindo aquilo que o Senhor tem, nos alimentando daquilo que o Senhor tem preparado para os nossos corações. Todos aqueles que têm acompanhado esse canal. Acredito, amados, que nós estamos adquirindo um crescimento, uma maturidade espiritual, um crescimento. Glória a Deus, nos alimentando do pão do céu, nos alimentando dessa santa palavra de Deus, o verdadeiro pão que desce do céu para as nossas almas. Glórias a Deus. Como já nós temos sempre comunicado que, como diz em Isaías, capítulo 60, versículo 1, fala que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar a liberdade aos cativos e põe em liberdade os algemados. Glórias a Deus. Em Mateus, capítulo 28, versículo 18 e 19, Jesus disse: toda autoridade foi-me dada nos céus e na terra. Portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glórias a Deus. Então nós estamos aqui nesta noite pela infinita misericórdia do nosso Altíssimo Deus, a qual Ele nos tem preparado, nos tem chamado para nós sermos instrumento na mão do Senhor. Amém? E eu gostaria que todos os irmãos nesta noite maravilhosa já estivessem com as suas escrituras sagradas, com a luz da santa palavra, em Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 12. Nós estamos meditando aqui, amém? Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, amém? Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Se está alguém alegre, cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns com os outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós,
sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Amém. Nós estamos meditando na luz da Santa Palavra, e o Senhor traz para nós, como nós estamos já, o Senhor tem colocado para os nossos corações que Deus age por meio da oração. Estamos falando muito. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Nós vimos aqui que a palavra de Deus, ela nos tem ensinado homens de oração, glórias a Deus. E dando continuidade aqui, nós vimos um homem de oração que aprendeu a viver dependentemente de Deus, na dependência de Deus, Jacó, a qual Jacó, o seu caráter era um homem suplantador, né? Um homem que queria tomar o lugar de seu irmão Esaú, ou seja, que ele quer tomar o lugar de outro, ou seja, Jacó, o caráter dele significa enganoso, trapaceiro. Esse era o caráter, ele era ambicioso. Nós vimos muito, e o Senhor fez dele um homem de oração, quando ele lutou com o anjo do Senhor, com esse varão. Diz ele que esse varão misterioso, que é o próprio Deus, e ele venceu. Glórias a Deus. E ali Deus mudou a história da vida de Jacó, tratou com Jacó ali. E nós vimos também que o próprio Oséias, nós falamos, o profeta Oséias faz um paralelo entre o Jacó e o povo de Israel. Nós falamos que Jacó representa o povo de Israel. E observe que a história de Israel, especialmente quando é exemplificada em Jacó, para o quê? Para mostrar uma contínua tendência para afastar-se dos caminhos do Senhor, né? Para seguir os seus próprios caminhos, para afastar-se dos caminhos da verdade de Deus e para seguir os seus próprios caminhos de engano, de mentira, né? De desobediência, como foi o povo de Israel. Glórias a Deus. Então ele faz esse paralelo entre a vida de Jacó, um povo obstinado, um povo teimoso, um povo que pecava contra o Senhor, pecado da idolatria, servindo a outros deuses, não o verdadeiro Deus. E agora ele dá um exemplo. Assim, agora Jacó, como um novo homem, um homem transformado, que passou a se chamar Israel como principal valente de Deus, que lutou com Deus e venceu, recebeu a bênção, e agora ele dá o exemplo para mostrar que o povo de Israel deve reconhecer totalmente a sua confiança em Deus, a sua dependência em Deus. E Israel deveria converter-se e restabelecer a justiça na sociedade e esperar no Senhor. Nós vimos isso aí muito maravilhoso. E nós vemos também que quando eu abro a Bíblia, eu vejo Moisés se colocando na brecha diante de Deus também, glórias a Deus, em favor do povo de Israel. Um homem intercessor, um homem de oração também, não foi diferente que Moisés. Se nós podemos observarmos a vida de Moisés também, que ele fugiu para o deserto quando ele matou um egípcio, maltratando o povo dele, e ele viu aquilo lá e ele não aceitou e matou o egípcio e teve que fugir, glórias a Deus, para o deserto, e ali ficou no deserto, ali também como fugitivo, aprendendo com Deus ali, Deus tratando de Moisés para que Moisés também
pudesse ser tratado com Deus. Não era diferente. E agora Moisés se colocando na brecha diante de Deus em favor do povo de Israel, porque Deus estava para destruir aquela nação e começar um outro povo. Então Moisés se coloca em oração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meu Deus, perdoa este povo, ou então não quero ter meu nome escrito no livro. Olha aqui que Moisés, diante de Deus, ele falou, pois Moisés intercede pelo povo. Nós podemos observar em Êxodo capítulo 32, versículo 32. Então Deus iria destruir aquela nação de Israel por causa da infidelidade do povo, da idolatria. A infidelidade do povo à idolatria. Versículo 10, Êxodo capítulo 33, nós podemos ver. E fazer uma outra grande nação. Então a ira de Deus estava prestes a consumir o povo. Mas a intervenção sincera de Moisés impediu o julgamento. Impediu o julgamento. Glórias a Deus. Nós podemos ver que este é um coração intercessor de Moisés, né? Que foi quando ficou sabendo da ingratidão e rejeição de Israel. Então ali ele suplicou para que Deus não destruísse Israel. Observe que Moisés ficou na defesa de Israel, oferecendo a sua própria vida pela deles, né? Como escreve o salmista lá em Salmos 106, versículo 23. Ele fala, te-los-ia exterminado, como dissera, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse interposto, impedindo que sua cólera o destruísse. Olha só. Então, a ponto do próprio Moisés, disse ele, risca-me do livro que escreveste. Este é o livro da vida, dos vivos, dos justos. Está lá em Salmos 69, versículo 28. Sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registro com os justos. Então Moisés ele intercedeu em favor do povo, assim, sacrificando a sua própria vida, dando a sua própria vida pelo povo, para que Deus não destruísse a nação de Israel. Olha que amor que ele tinha pela nação. Então esse é o momento mais tocante na liderança de Moisés sobre o povo israelita. Ele se colocando ali a própria vida. Então risca-me do livro da vida. Não destrua este povo, Senhor, que tu criaste, né? Ao ponto de Moisés chegar a esta oração diante da face de Deus. E como também nós podemos observar lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, muitos séculos depois, ele pediu para ser amaldiçoado, pois assim talvez pudesse levar também a salvação ao seu povo. Nós podemos observar em Romanos capítulo 9, do versículo 2 e 3, versículo 2, ele fala, tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Versículo 3, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Olha que o apóstolo Paulo, ele anátema, quer dizer, que eu seja amaldiçoado, que eu não receba a bênção, que eu seja amaldiçoado, esquecido, rejeitado, por amor, segundo o amor de meus irmãos. Olha. Então, a dor e a tristeza de Paulo era tão grande diante da incredulidade do povo de Israel, que ele estava disposto, se possível, a ser separado de Cristo. E se isso contribuísse para a união de Israel com ele. Olha só. Então, o apóstolo Paulo também, observe que Paulo não desejava realmente ser separado de Cristo para que os outros judeus sejam salvos. Mas essa tristeza por ele é tão profunda
que virtualmente o leva a chegar a esse ponto, né? Pela incredulidade do povo. Glórias a Deus. Olha só o amor que ele tinha pelo povo, pelos compatriotas deles, né? Pelos irmãos dele em Cristo Jesus. Glórias a Deus. E Moisés foi da mesma forma. E assim foi com Moisés. Risca-me do livro da vida. A oferta de Moisés não pôde ser aceita diante de Deus, mas seu gesto abnegado também nos remete ao sacrifício de quê? De Jesus Cristo. Pois Deus o aprovou como expiação de todos os pecados de cada geração da humanidade. Jesus Cristo, assim como também ele, a única fonte de expiação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sacrifício na cruz do Calvário, né? Da mesma forma, Jesus se fez maldito, todo aquele que é pendurado no madeiro se fez anátema, o maldito, todo aquele que é pendurado, ele levou todas as nossas maldições, todos os nossos pecados, né? Todos os nossos pecados, ele levou na cruz do Calvário, na cruz do Calvário. Glórias a Deus, o verbo ao encarnar-se, ele despojou-se, né, da glória divina, do poder, da glória que gozava no céu, do poder e glória, se tornando assim em semelhança de homem, e veio aqui pela expiação dos nossos pecados. E essa é a expiação que Deus oferece a toda a humanidade, a expiação plena e definitiva que Deus ofereceu a toda a humanidade. É uma expiação que remove o pecado de modo permanente. Todos os sacrifícios já se cumpriram em Cristo de uma vez por todas. Então, essa é a expiação que ele deu para você, deu para mim, amados, essa expiação plena e definitiva, e que remove o pecado de uma vez por todas. É Jesus Cristo. Pois Deus aprovou com expiação de todos os pecados de cada geração da humanidade. E eu vejo também, ao abrir a Bíblia, Samuel dizendo para as nações: longe de mim pecar contra meu Deus, deixando de orar por vós. Está lá em 1 Samuel capítulo 12, versículo 19 a 23. Samuel, um homem de oração, intercede pelo povo também, por ter cometido grande pecado em exigir um rei para governar o povo. Então aqui Samuel estabelece o contraste entre a rejeição de Deus por parte deles com o vosso rei. Ou seja, o rei que elegeste. O rei que ele elegeste. Glórias a Deus. Eles rejeitaram o próprio Deus, escolhendo assim então um rei terreno para que pudesse reinar ali. Glórias ao povo. Então, o povo deveria confiar no Deus como vosso rei e obedecer os seus mandamentos, ao invés disso, pedir um rei terreno. E se observe que, se a partir de então o povo tivesse praticado fielmente o culto do verdadeiro Deus e cumprido os seus deveres para com Deus, ele teria esquecido a ofensa feita pelo povo, preferindo um regime de um rei terreno ao invés de um governo divino. O povo talvez, porque o povo estava entregue totalmente na idolatria. Ou seja, a questão é que o povo estava desonrando a Deus, praticando pecado, desviando do caminho do Senhor e adorando outros deuses falsos e mentirosos. Estavam completamente na idolatria. O problema era esse. E observe, é um coração obediente
o que traz a bênção de Deus, e não uma forma de governo. Se nós observarmos, quando Jesus ele veio para estabelecer o seu reino espiritual sobre a terra, um reino que não é o reino do governamental nesta terra, não é um rei que veio para estabelecer um regime político, né? Não era como o rei Davi, que veio para estabelecer reinos, como o rei Davi, com espada, em guerras, desembaiando a espada e entrando para a guerra. Não. Não é um reino a qual os homens dessa terra eles desejavam um Messias dessa forma, um Messias que pudesse reger ali como um rei, como um guerreiro, como Davi, estabelecer reinos, fundar reinos, resolver os problemas econômicos, políticos deles. Não era um reino político nem material, mas ele veio estabelecer um reino espiritual enquanto Jesus estava andando aqui na terra. Glórias a Deus. Então, nós falamos que não é uma forma de governo, assim como Jesus ele veio para nos ensinar. Glórias a Deus. Não é? O que traz é a bênção de Deus, é a obediência, é o que traz a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Amém? E Jesus, eles queriam um Jesus, um príncipe, um Jesus revolucionário, um Jesus guerreiro. Não. Mas Jesus ele veio humilde, manso, montado no burro, manso e humilde de coração. Glórias a Deus. Então nós podemos ver aqui. Mas Samuel, um homem de oração, roga em favor do povo para não morrerem. Versículo 23 fala de Samuel. Longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Olha que maravilhoso. Então, este é o caminho ao qual o Senhor Jesus estava nos ensinando a andar um caminho reto, um caminho de obediência, um caminho justo, de amor, de humildade. Glórias a Deus, e não um caminho que ele pudesse aí estar desembaiando a espada e lutando e fundando cidades como o rei Davi, um homem guerreiro. Não, mas ele veio estabelecer um reino espiritual. E quando eu abro a Bíblia, eu vejo também Ana, uma mulher estéril, uma mulher que afligida pela sua rival Penina, que é compreendida pelo seu pastor, o sacerdote Eli, quando ela estava orando no templo, e que é desencorajada pelo seu próprio marido. Ana foi a desistir do seu projeto de ser mãe, mas ela derramando a sua alma diante de Deus. Olha que maravilhoso. Entendendo que Deus, em resposta à sua oração, pode reverter a sua enfermidade e pode fazer dela uma alegre mãe de filhos. Glórias a Deus, por meio da oração. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo, irmãos amados, o profeta Ezequias em lágrimas, chorando diante de Deus, pedindo a cura de uma doença incurável e pedindo a libertação de um exército poderoso que entrincheirava Jerusalém. Nós podemos estar meditando em 2 Reis, capítulo 19, do 14 ao 19, anota aí. E o versículo 16, o rei Senaqueribe, o rei da Síria, afronta o Deus vivo. E Ezequias ora a Deus, então, no versículo 16. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe,
as quais enviou para afrontar o Deus vivo. Olha só. Ezequias, então, glória, se colocou diante de Deus em oração. E as ações dos assírios foram dirigidas não apenas contra Judá, mas também contra o seu Deus. E por essa razão, o próprio profeta Isaías profetizava uma intervenção divina que trará a libertação de Israel e a morte do rei Senaqueribe. Está ali em 2 Reis, capítulo 19, versículos 6 e 7. O próprio Isaías, então, na época, ele profetiza. E a profecia de Isaías foi confortadora. Senaqueribe não só falhou na conquista de Jerusalém, como também sofreu uma violenta morte ao retornar para casa, o qual os 2 filhos dele mataram o rei Senaqueribe. Os 2 pontos da mensagem profética se tornaram realidade. 20 anos depois, Senaqueribe foi assassinado em 681 a.C. Em seus anais, ele se orgulha de mais 5 campanhas militares, porém não faz qualquer menção de outra invasão de Judá. Mas o rei de Judá, Ezequias, serve como exemplo daquilo que um crente deveria fazer quando ameaçado por um inimigo. E Ezequias não reage às ameaças de Senaqueribe, mas clama pela ajuda do Senhor. Então, amados irmãos, companheiro, meu amigo, minha amiga que vai ouvir esse vídeo nesse canal Tudo Se Fez Novo, que muitas vezes nós nos encontramos entrincheirados pelas adversidades da vida, pelos nossos inimigos, pelos nossos problemas, pelas nossas circunstâncias difíceis que sobrevêm em nossa vida, das aflições, das angústias. E muitas vezes nós queremos resolver, andar de um lado para o outro, resolver com as nossas próprias forças, e muitas vezes esquecemos de nos posicionar diante do Senhor em oração e clamar por Ele. Clamar pelo nosso Deus para que Ele venha ao nosso socorro. Então, nós deveríamos fazer isso, assim como o rei Ezequias ele fez quando ameaçado por o rei Senaqueribe, que era o seu inimigo de Deus, inimigo de Judá. E muitas vezes nós queremos encontrar outra forma de resolver os nossos problemas. Muitas vezes nós, em vez de nós colocarmos e dobrarmos o nosso joelho e clamar ao nosso Deus nesse momento de ameaça, nesse momento muitas vezes de circunstâncias difíceis na nossa vida, de aflição, seja qual for ela, de angústia, de desespero, até mesmo uma causa de uma enfermidade, seja o que for que você esteja passando, amado e amada, e muitas vezes nós não nos colocamos diante da presença e esquecemos então de buscar a Deus. Mas o rei Ezequias, ele clama pela ajuda do Senhor. E observe, em um grande ato de fé, Ezequias estendeu as cartas ameaçadoras de Senaqueribe perante o Senhor e orou. Que nós podemos ver lá em 2 Reis, nós podemos ver. Ele apresentou esta causa diante da presença do Senhor, desta afronta desse rei Senaqueribe. Certamente Ezequias sabia que o Senhor já tinha ciência de seu problema, com certeza da sua situação, daquela carta ameaçadora, da afronta contra o Deus vivo, contra o próprio Deus. Ele tinha certeza, Ezequias, mas por este gesto simbólico de fé, então ele expressou sua dependência pessoal
de um livramento advindo de Deus. Glórias, ele confiou a Deus, então ele apresentou esta causa. Orou Ezequias com confiança, pois Ezequias já conhecia um rei maior que ele o servia, um rei todo-poderoso, maior do que o rei da Síria, que é o nosso Deus todo-poderoso, o Deus vivo. Está lá em 2 Reis, capítulo 18 e versículo 19. Quando ele mesmo ele fala, 2 Reis, nós podemos anotar, 2 Reis, capítulo, glórias a Deus, ele mesmo ele fala, 18, capítulo 18, versículo 19, ele fala assim, 2 Reis, capítulo 18, a confiança que o rei Ezequias tinha. Ele fala assim em capítulo 18, versículo 19, Rabzeque lhes disse, dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que te estribas? Então o próprio rei da Síria ele falou assim para, que confiança é essa que o rei Ezequias tem, na qual ele apoia, na qual ele confia? Então o rei da Síria, afrontando o rei, o Deus Altíssimo, o Deus vivo, então ele tinha esta grande confiança, não é? E orou Ezequias com confiança, e a confiança dele no Senhor foi demonstrada em sua vida de oração, e a sua oração foi respondida favoravelmente, nós podemos ver. Então a oração de Ezequias, atos físicos na oração de batalha. Então o rei da Síria, Senaqueribe, escreveu uma carta afrontando o Deus Ezequias, em que dava a entender que Deus não poderia derrotá-lo. E observe que o rei Ezequias, quando recebeu a carta, tomou-a, estendeu-a perante o Senhor em oração por meio da fé, em um ato físico. Então este ato físico estabelece um paralelo no estabelecimento da autoridade espiritual no reino do invisível. Quer dizer, o ato físico, Ezequias então ele apresenta a carta perante o Senhor, um ato físico, visível, torna-se profeticamente simbólico, porque foi um ato, quando ele levantou a carta para Deus e mostrou o que estava escrito na carta. É lógico que Deus já estava ciente do que estava escrito na carta, mas em um ato simbólico de fé, de uma realidade que agora cria um grande impacto no invisível, enquanto a ação está acontecendo no reino visível. Então nós podemos entender que o rei Ezequias, por meio da fé, um ato simbólico, visível, lógico, físico, visível, de confiança. Então ele estendeu a carta perante o Senhor e orou. E no reino físico, isso visível. E agora então, isso impacta, impacta no reino espiritual, no reino invisível, por meio da fé. E a oração do invisível agora se tornou visível, ou seja, trouxe a existência daquilo que não existia. Não é que trouxe a existência daquilo que não existia. Ele trouxe a existência daquilo que existia, mas ele existia lá no reino invisível, no reino espiritual. Já existia. E ele trouxe no reino visível. Tornou-se realidade, tornou-se visível. Ele trouxe a existência daquilo que estava lá, que já existia, não que não existia, mas que já existia lá, não existia aqui na terra. Mas pela fé lá, ele tomou posse lá do reino invisível, que estava no invisível, e tornou-se realidade. Então, ao orar, Ezequias ao orar, a manifestação e a eficácia do poder de Deus que é impactada no reino
no reino espiritual invisível vem o que? A se manifestar no reino físico, no reino visível, a nosso favor. Ou seja, é manifestada, materializada, realizada, e ela se torna real pelo ato de fé, alcançando o que você tanto almejava e que era impossível, e agora se torna possível por meio da fé e oração. Olha que maravilhoso esse ato de fé do rei Ezequias, né? Apresentando ao Senhor, repito, um ato simbólico, um ato de fé, um ato no reino físico, né? Visível, e agora ele vai criar um grande impacto aonde? Lá no reino invisível, no reino espiritual, no reino aquilo que era impossível ele alcançar, pois pelo ato de fé, de confiança, ele passa a acreditar e passa a se tornar real.